Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, eu começaria agradecendo a todos aqueles que rezaram durante esses dias de reunião dos bispos em Itaici, porque na verdade foi uma jornada de 10 dias muito difícil, muito trabalhosa, mas também frutuosíssima, porque na verdade quando os bispos se reúnem para se debruçar sobre os problemas das suas dioceses e das suas igrejas, nós sentimos sempre a presença de Deus que nos ilumina, nos fortalece, apesar de todas as nossas limitações e fraquezas. Por isso mesmo nós precisamos tanto das orações de todos. Afinal, a igreja estava rezando por Pedro quando o anjo foi à prisão para libertá-lo. E isto, que é uma das primeiras páginas da história da igreja nesta terra, acaba sendo uma lição para todas as situações que a igreja vai enfrentar. Se o povo reza, Deus concede as suas graças. Qual foi a nossa grande preocupação lá? A preocupação fundamental foi responder ao desejo do Papa, que quer que nós nos empenhemos com todas as forças, com todos os recursos, com todos os meios, para que o terceiro milênio, o ano 2000, comece mais cristão do que esse milênio que passou. E ele, inclusive, propõe um plano de trabalho. E foi assim que, em cima desse plano, nós elaboramos um projeto de evangelização que deve começar agora, ou a sua preparação agora em agosto, e que deve ser apresentado já no fim do ano, para que ao começar do ano que vem tenhamos realmente, não só em desejo, mas na prática, toda a nossa atenção voltada para que todos os católicos sejam realmente católicos, isto é, sejam apóstolos, anunciadores da palavra de Deus, testemunhas vivas de Cristo. O mundo está precisando disto. Nós acabamos de ouvir nessa resposta maravilhosa à interpelação de Tomé, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que nós vemos no mundo de hoje? Os homens todos desnorteados, desencaminhados, perdidos em qualquer desvão da vida. Não sabem o que fazer, não sabem o que, afinal, estão aqui. Para quê? Para quê? Essa é a grande pergunta, não só dos filósofos, mas é a pergunta que está no coração do povo, que busca, evidentemente, fugir dessas grandes questões através de uma televisão que o aliena, de uma superexcitação, uma superatividade que faz com que nós nos embriaguemos e não percebamos o que está acontecendo, ou então nas diversões. Afinal de contas, o mundo de hoje é um mundo que está, na prática, em fuga. Ele está fugindo dos problemas num copo de álcool, numa dose de tóxicos, ou então numa farra desembragada, ou até numa superatividade que não lhe dá nem tempo de pensar. Os homens hoje se pode dizer que não vivem, eles são vividos, isto é, eles são arrastados pela vida. Jesus é o caminho. Se os homens conhecerem realmente Jesus, eles são capazes de reencontrar o sentido da vida e, portanto, se pôr de novo na verdadeira estrada, que é a estrada da virtude, a estrada do bem, a estrada da justiça,
a estrada da caridade, da fraternidade, tudo isso que nós perdemos. E por isso que o mundo está cada vez mais complicado. Ao mesmo tempo, Jesus é a verdade, eu sou a verdade. É uma coisa incrível como nós hoje estamos mergulhados na mentira. Nós não podemos, na prática, acreditar em ninguém. Aparecem os dados aí, numa televisão ou numa publicação qualquer, vamos depois conferi-los, são quase sempre falsos ou falsificados. Quando aquele grande, sim, convertido até certo ponto, Nathanson, que foi o homem que implantou o aborto nos Estados Unidos, quando ele, depois de ter feito 5.000 abortos, quer dizer, não há nenhum dos nossos presos que tenha matado 5.000 pessoas. Esse homem matou friamente, com hora marcada e muito bem pago, 5.000 crianças antes de nascer. Esse sujeito teve a coragem de confessar que quando ele falava em 300.000 mulheres que morriam por causa do parto, ele dizia, na verdade, nós só tínhamos estatística de 300, mas com 300 a gente não choca a opinião pública, então era preciso aumentar. Ele confessou isto, escreveu isto. E eu vi numa conferência, num congresso, ele afirmar simplesmente, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sei que eu estou na longa e difícil estrada de volta. Não sei onde vou chegar, mas sei que tudo que eu fiz não passa de um crime inominável, porque o aborto é realmente um mal sem qualificação possível. Eu ouvi este homem dizendo isto, mas o que me impressionou foi ele confessar tranquilamente que quando ele falava em 300.000 mulheres morrendo por causa da gravidez, na verdade, ele estava apenas com 300 dados na mão. Isto é apenas um exemplo. Todos sabem como se fazem tantas estatísticas, como se afirma tanta coisa. Esse problema, por exemplo, da AIDS agora. Agora mesmo, um médico, Amato, de São Paulo, fazia esta confissão assim dolorida. Nós estamos fazendo tantas campanhas, gastando tantos milhões, e no entanto o mal está aumentando. O que está acontecendo? Todo o nosso trabalho chamado de reeducação está sendo fundamentado numa cruel mentira, porque ninguém está apelando à dignidade, à virtude. Nós estamos sempre dizendo o seguinte: pequem que não acontece nada, se fizerem como nós mandamos. Estão fazendo como nós mandamos, e o mal está cada vez se propagando mais. Não se diz a verdade. Isto são apenas dois exemplos, mas quando nós olhamos, por exemplo, mesmo no campo religioso, certos grupos que anunciam tantas coisas, venham aqui, vocês resolverão todos os problemas. Vai acabar o câncer, vai acabar ou a crise familiar, vai acabar. Na verdade, creio e o milagre acontecerá, e aquela gente jogava aqueles óculos no campo de futebol, no estádio, e depois continuava seca, mas é a mentira. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso que realmente nós voltemos a Jesus para nos desintoxicarmos da mentira que nos envenena e que nos leva a tantas desgraças. Do outro lado, o que ele diz ainda? Eu sou a vida. Ora, ele é a vida, e o Papa nos tem advertido tantas vezes. Cada vez mais estamos vivendo uma civilização da morte. Não é só a morte aqui em que se mata por um copo de cachaça, ou quem sabe por um real qualquer que não foi pago a tempo. Trata-se de milhões que morrem
numa guerra estúpida, cirúrgica, como chamam, num bombardeio maluco, alucinado, estúpido, brutal, como o do Líbano, numa situação em que se deixa uma peste a invadir populações, porque é preciso resolver o problema da população. Vejam o que disseram a respeito, por exemplo, daquela epidemia que houve aqui na América Latina e depois na África. E o que vemos hoje? O mundo manipulando a morte, matando crianças antes de nascer, mas numa quantidade tão incrível. Em toda a Segunda Guerra Mundial, morreram aproximadamente 40 milhões de pessoas, com bomba atômica e tudo. Ora, num ano só, se mata na Europa e na América 50 milhões de crianças antes de nascer. Isso significa que a vida não interessa. A vida tornou-se um capricho do homem, não um dom de Deus. E os nossos homens lá agora na Câmara, e eu vou apresentar a todos a relação dos que votaram contra os princípios cristãos, para que a consciência dos católicos acorde, acabaram simplesmente agora por arquivar um projeto que salvaguardava a vida da criança a partir da concepção. Isto é, já temos fora de discussão um artigo que colocaria realmente a vida da criança numa certa segurança. Essa segurança que os homens oferecem, mas que só Deus pode dar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os homens se perdem não porque não tenham caminho, não porque não tenham verdade, não porque não tenham vida, mas simplesmente ou porque não o conhecem, ou porque realmente o conhecem errado. Mas tudo isso acontece porque nós cristãos, nós católicos, nós padres, nós bispos, não somos aquelas testemunhas de Cristo que seriam capazes de abalar a consciência dos homens e de convertê-los ao Senhor Jesus. É essa a grande preocupação. O Papa quer nos acordar para a responsabilidade de sermos apóstolos. O católico ou será um apóstolo ou será um apóstata. Não há meio termo. Nós não somos maus simplesmente porque fazemos o mal. Nós somos maus e muito mais maus, muito piores, porque nós não fazemos o bem. No capítulo 25 de São Mateus já disse isso algumas vezes. Nosso Senhor condena aquela gente ao inferno e os chama de malditos, não porque eles mataram, roubaram, estruparam, caluniaram, mas eles são chamados malditos e mandados para o fogo eterno porque eles não fizeram o bem. Eu estava com fome, não me deste de comer. Eu estava com sede, não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente, encarcerado e não me visitastes. Na verdade, o que acontece como razão da condenação de toda aquela gente, não o mal que eles fizeram, mas o bem que eles deixaram de fazer, esquecidos de que ninguém sabe o mal que faz quando deixa de fazer o bem. Do outro lado, a grande preocupação dos bispos nesta conferência foi a família. Porque, na verdade, não se pode pensar no terceiro milênio menos pagão ou mais cristão, se, na verdade, a família não for cristianizada, santificada. Porque é a família que faz os homens. Os homens de amanhã serão o que forem as famílias de hoje. Não esqueçam que se o inferno todo está voltado para a família, tentando destruí-la de todas as formas. Vejam só esse processo
diabólico, satânico dos meios de comunicação social, tentando destruir a família a todo custo. Se eles estão voltados para lá, é porque lá está realmente o fundamento. Como dizíamos numa reunião dos bispos encarregados da pastoral da família, a família é a construtora do terceiro milênio. Se nós nos voltarmos inteiramente para ela, nós vamos perder a partida, porque os homens que vão construir ou destruir o mundo de amanhã estão sendo agora, neste momento, construídos ou destruídos pelas famílias que os geram e os formam ou deformam. Isto, infelizmente, também não entra muito na nossa cabeça. Nós deixamos que o inferno entre em casa. Nós deixamos que o mal nos envenene. Nós deixamos que a prostituição das meios de comunicação social faça da nossa sala um hall de meretrício. Porque, na verdade, as piores coisas acontecem ali, diante dos nossos olhos, dos olhos de nossos filhos, dos olhos de nossos pais. Ali, tudo ali acontece como se estivéssemos realmente numa zona de meretrício. E a gente fica perguntando, afinal de contas, você pai, que não permitiria que sua filhinha de 10, 11 anos lesse uma revista pornográfica, pelo menos na sua frente, vai assistir com ela uma novela que, afinal de contas, tem muito mais do que uma revista, porque mostra ao vivo. Mostra ao vivo. É uma coisa difícil o problema dos meios de comunicação social. E, sem dúvida alguma, muitas vezes, ao pensar nisto, eu me lembro lá de um velho amigo das equipes de casais, que chamava a televisão de a presença da besta do Apocalipse em todas as casas. E diz lá no capítulo 13 que a imagem da besta estaria em todos os lares. E essa imagem, ela se animaria, ela falaria, ela blasfemaria, ela comandaria o mundo de dentro de casa. E, na verdade, hoje os oratórios das nossas velhas avós foram realmente substituídos por aquele quadrilátero por onde o inferno entra, por onde, para usar a expressão de Jeremias, a morte acaba invadindo a nossa alma através dos nossos olhos. Eu sei que é uma luta inglória, difícil. Nós estamos agora, por exemplo, preocupados, foi de fato um outro ponto, com uma televisão católica. Nós sabemos que a qualquer momento eles nos podem tirar o tapete, porque os homens do mundo não só são mais espertos que os homens de Deus, mas eles acabam também encontrando uma infinidade de recursos que tocam o coração de muita gente, tocam o coração e o bolso de muita gente que se diz católica, mas que acaba agindo tantas vezes como pagão. Estamos aí pensando, nós teremos, se Deus quiser, aqui uma repetidora da Rede Vida, inclusive com a possibilidade de produzir alguma coisa, mas é uma iniciativa que ainda não encontrou o interesse, a participação e a colaboração dos nossos católicos. Talvez porque preferem o esplendor de uma novela qualquer à dignidade de uma mensagem que é mensagem de vida, que é mensagem de verdade e que é mensagem de caminho, como Cristo é. Meus irmãos, vamos pensar um bocadinho nisso. Eu sei que muitas vezes nós complicamos tudo por tão pouca coisa. Na segunda leitura, São Pedro fala que nós somos um edifício espiritual, que nós somos pedras vivas, que nós somos fundamentados em Cristo, que é a pedra fundamental, que é a pedra básica, que é a chave,
é a chave da igreja. Sem Cristo realmente nós não somos nada. O Pedro é apenas a pedra visível, mas a pedra invisível é Cristo. Mas do outro lado, também a leitura de hoje nos vai dizer que nós, por qualquer coisinha, nos complicamos. Aquela comunidade de Jerusalém é tão bonita, como vimos há algum tempo. De repente, começa a ter complicações, porque as viúvas dos gregos achavam que eram menos bem tratadas do que as viúvas dos judeus. E aí começa a fofoca, aí começa o desentendimento, a divisão. Quando a gente vai hoje ao Egito e olha as pirâmides, percebe uma coisa maravilhosa, que entre uma pedra e outra, daquele imenso número de pedras, não há possibilidade nem de colocar a lâmina de um canivete entre uma e outra. Ah, entre nós que somos pedras vivas, quantas diferenças, quantas arestas, quantas dificuldades, porque de repente nós esquecemos as coisas de Deus e ficamos simplesmente presos às nossas coisas. Claro, não vamos desanimar, afinal de contas tudo isso nos educa, tudo isso nos santifica, mas é preciso parar de vez em quando para dizer: eu estou procurando Cristo ou estou procurando a mim mesmo? Eu estou fazendo realmente um trabalho de evangelização e salvação dos meus irmãos, ou estou simplesmente preocupado com a minha projeção, com o meu status, com o que dizem de mim? Onde é que nós estamos? Quantas vezes, por uma coisa inteiramente secundária, nós comprometemos o plano de Deus? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós o amamos, e se nós o servimos, não só nós cada vez mais nos convencemos que Ele está no Pai e o Pai está nele, porque Ele é o Filho de Deus e é capaz de fazer tudo por nós, mas nós mesmos seremos capazes de fazer coisas ainda maiores do que Ele. Não somos nós que estamos dizendo, Ele que diz. Ah, se nós tivéssemos fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Iríamos a uma árvore e passa daqui para lá. E ela passaria. E eu fico pensando, com tanta tristeza, no tamanho da minha fé. E eu fico pensando naquela palavra que Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Vamos dar uma resposta positiva a Ele. Vamos crescer na fé, crescer na caridade. Vamos fazer dessa nossa fé não só a nossa luz, mas a luz do mundo. Vamos levar aos nossos irmãos a mensagem de salvação que Ele nos comunicou. Seríamos egoístas, covardes e cruéis se guardássemos para nós a riqueza que Deus colocou na nossa alma e na nossa vida. Peçamos a Maria, aquela que ouviu a mensagem do anjo, e ao invés de ficar em casa contemplando a sua grandeza, ela saiu correndo para levar a Isabel a ajuda da sua caridade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser assim, gente de fé, gente de amor, gente de caridade, realmente apóstolos do Evangelho e testemunhas de Cristo, para a nossa salvação, que nós não nos salvamos se nós não nos incomodarmos com a salvação dos outros, mas acima de tudo, para a salvação dos nossos irmãos que estão aí perdidos e envenenados, à espera de quem lhes mostre o Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.